Existem muitas estratégias de investimentos, algumas mais conservadoras, outras mais agressivas. Mas existe um método que pode te colocar à frente de muitos investidores, sem complicar demais. O conteúdo é um pouco mais técnico do que o costume, mas não se preocupe, porque eu vou te explicar de forma simples e prática, para que o vídeo cumpra o objetivo de ensinar e não de confundir e te fazer perder tempo. Você pode escolher os melhores investimentos, montar uma carteira diversificada e até acompanhar o mercado de perto, mas mesmo assim deixar de aumentar seus ganhos sem perceber. Isso acontece porque, com o tempo, a sua carteira naturalmente se desbalanceia. E esse detalhe, que parece pequeno, pode ser o motivo de você correr riscos desnecessários ou até perder parte dos seus ganhos. Imagine que você planejou ter metade do seu dinheiro em renda fixa e a outra metade em ações. Depois de alguns anos de alta na bolsa, mesmo sem comprar nada novo, você descobre que agora 70% da sua carteira está em ações e somente 30% em renda fixa, ou seja, o risco da sua carteira praticamente dobrou sem que você tivesse escolhido isso. É aí que entra o rebalanceamento de carteira. Uma estratégia simples, mas poderosa, que separa os investidores amadores daqueles que constroem riqueza no longo prazo. No vídeo de hoje você vai entender de forma clara e prática como funciona o rebalanceamento, porque ele pode ser o segredo escondido por trás da consistência de grandes investidores e, principalmente, como aplicar essa técnica no seu dia a dia para crescer patrimônio com disciplina, sem precisar adivinhar os movimentos de mercado. Em poucas palavras, o rebalanceamento é o ato de trazer a sua alocação de investimentos de volta para o plano original que você definiu. Imagine que você começou com a carteira de 50% em renda fixa e 50% em ações. Depois de um tempo, as ações valorizam e agora representam 65% da sua carteira, enquanto a renda fixa caiu para 35%. O rebalanceamento nada mais é do que ajustar novamente esses pesos, podendo ser com a venda de uma parte do que subiu demais, direcionando para o que ficou para trás, de forma a retomar o equilíbrio planejado. Parece contraintuitivo, porque envolve vender o que está indo bem e comprar o que caiu, mas é justamente esse movimento que protege o investidor. O ponto-chave é entender que a carteira não é um conjunto solto de ativos, ela é uma estratégia, e o rebalanceamento funciona como a manutenção dessa estratégia, evitando que o mercado, por conta própria, mude o seu nível de risco e a sua rota para o objetivo. Existem 3 formas práticas para decidir se é o momento de rebalancear a sua carteira: por calendário, por desvio e o modelo híbrido, que combina as duas. Começando pelo calendário. A ideia é simples: escolher datas fixas para revisar a carteira, podendo ser semestral ou anualmente. A vantagem é a disciplina e a previsibilidade. Você se organiza, evita mexer toda hora e reduz custos. O risco é deixar a carteira desviar demais em períodos de grande volatilidade. Um truque eficiente é trabalhar com uma janela de execução. Em vez de rebalancear num único dia, você distribui as ordens ao longo de alguns pregões dentro daquela semana ou mês marcado. Isso suaviza o risco de pegar um dia ruim no mercado. Já o método por desvio usa bandas de tolerância. Você só age quando o peso de uma classe sai de um intervalo pré-definido. É mais eficiente em custos, porque você opera apenas quando é necessário. Digamos que o seu objetivo é ter 40% do seu dinheiro em ações e a sua tolerância é de 10%, para mais ou para menos. Você deverá rebalancear esse ativo, caso ele ultrapasse 50% ou caia abaixo de 30%. Agora, o método híbrido é o favorito de quem cria patrimônio com aportes recorrentes. Você faz checagens por calendário semestralmente e mantém as bandas de tolerância. Se nada passou dos limites que você estabeleceu, você só registra, e se passou, você ajusta. Mas agora você deve estar se perguntando: ok, já entendi o princípio do rebalanceamento, mas vou fazer isso utilizando novos aportes, proventos recebidos ou vendendo meus ativos? A primeira forma e a mais eficiente é usar novos aportes. Sempre que você colocar dinheiro novo na carteira, direcione esse valor para os ativos que estão abaixo da meta. Assim você corrige o desvio sem precisar vender nada, sem gerar impostos e sem gastar com custos extras. A segunda forma é usar os proventos, como dividendos de ações, cupons de títulos ou aluguéis de fundos imobiliários. Em vez de reinvestir no mesmo ativo que pagou esses dividendos, você pode direcionar esses valores para a classe que está mais defasada. Isso também ajuda a ajustar o equilíbrio sem precisar fazer vendas. E por último, se os aportes e os proventos não forem o suficiente, aí sim entra a terceira forma, a venda de ativos que estão acima da proporção planejada. Nesse caso, você realiza parte do lucro do que cresceu demais e compra mais do que está mais barato ou ficou para trás. É a forma menos eficiente, porque
que pode gerar imposto e custos de transação, mas às vezes é necessária para manter a carteira dentro do seu plano. Em resumo, primeiro aportes, depois proventos e só em último caso, a venda de ativos. Essa hierarquia deixa o processo muito mais barato e eficiente no longo prazo. Ao longo do tempo, você está sempre vendendo um pouquinho do que está caro e comprando o que está barato. Parece simples, mas isso é justamente a essência de comprar na baixa e vender na alta, de forma automática, disciplinada e sem precisar adivinhar o mercado. Esse processo, repetido várias vezes ao longo de 10, 20, 30 anos, cria uma dinâmica de aproveitar ciclos de mercado. Você transforma a volatilidade, que é vista por muitos como uma inimiga, em sua aliada. É como se cada oscilação estivesse empurrando a sua bola de neve financeira, aumentando seu patrimônio sem você precisar correr riscos desnecessários. Além disso, existe um ponto crucial. Quando você reinveste dividendos e novos aportes, seguindo o rebalanceamento, cada vez mais capital vai sendo posicionado de forma eficiente. E quanto maior o capital, mais rápido o efeito compõe. No longo prazo, investidores que fazem isso tendem a ter um crescimento mais estável e menos estresse emocional, justamente porque não ficam expostos demais a um ativo só, e ainda se beneficiam dessas correções naturais. Mas agora tenha muita atenção. O rebalanceamento não é algo fixo. Ele deve conversar com o perfil do investidor. Afinal, o que faz sentido para alguém que está começando não é a mesma coisa que faz sentido para quem já acumulou bastante patrimônio ou para quem já está vivendo de renda. Se você é um investidor conservador, o rebalanceamento vai ter foco principal em proteger patrimônio. A ideia aqui não é buscar grandes retornos, mas garantir que ativos mais arriscados, como ações, nunca ultrapassem a fatia que você tolera. Por exemplo, se o seu limite de ações é 20% e elas subiram para 30%, você já pode rebalancear, vendendo parte e reforçando a renda fixa. O objetivo é tranquilidade e preservação de capital. Para o investidor moderado, o rebalanceamento vira uma forma de aproveitar as oportunidades, sem perder o sono. Nesse caso, você até aceita que a renda variável tenha um peso importante, mas o rebalanceamento garante que os picos de alta ou de queda não te façam sair do seu plano. Já no caso do investidor arrojado, o rebalanceamento pode parecer contraditório, já que muitos querem maximizar ganhos em ações ou ativos de risco, mas na prática, ele ajuda a evitar que o excesso de concentração jogue contra você. Aqui deve-se garantir que, mesmo buscando altas rentabilidades, você não perca a eficiência da carteira ao se expor demais a um único mercado. Além disso, mesmo investidores mais agressivos precisam de liquidez de reserva em ativos mais seguros. Por fim, quando falamos de fases de vida, o rebalanceamento também muda de papel. Para quem está acumulando patrimônio, ele serve para otimizar aportes e comprar o que está barato. Já para quem está vivendo de renda, serve para garantir que a carteira continue pagando dividendos e juros de forma estável, sem correr o risco de ficar exposto demais a crises. Existem alguns erros no momento de aplicar essa estratégia que podem acabar com seu patrimônio. Entre os mais comuns está o exagero na frequência. Alguns investidores querem rebalancear todo mês ou até toda semana, achando que assim estão otimizando a carteira. Mas na prática, isso gera custos com taxas, imposto de renda e, principalmente, impede que os ativos tenham tempo de maturar. Rebalancear não é corrigir todo pequeno movimento, é agir em momentos de distorção relevante. Outro erro frequente é ignorar os custos impostos. Quando você vende ativos para rebalancear, pode gerar tributação de ganhos de capital, além de pagar corretagem ou spread. Se você não considerar isso, pode acabar queimando parte dos rendimentos, só para manter uma proporção certinha da carteira. Tem também o erro de não ter uma política clara de alocação. Sem definir antes qual é o percentual desejado para cada classe de ativo, o investidor fica perdido e acaba rebalanceando de forma aleatória. O resultado é mais ansiedade do que estratégia. Você também deve evitar rebalancear sempre vendendo o que subiu. Muitas vezes faz sentido vender parte do que valorizou para manter o equilíbrio, mas se o investidor faz isso sem critério, pode cortar ganhos de ativos que ainda têm muito potencial de crescimento. Em muitos casos, é mais inteligente usar aportes novos ou proventos para reforçar a parte da carteira que está defasada, evitando vender ativos que ainda estão indo bem. Por fim, um erro grave é esquecer o
perfil e o momento de vida. Tem gente que copia carteiras prontas e aplica regras de rebalanceamento de outras pessoas, sem considerar a sua própria realidade. O resultado é rebalancear em momentos errados, trocando segurança por risco. No fundo, o rebalanceamento deve ser simples e estratégico, ter clareza da sua alocação-alvo, rebalancear só quando houver desvios significativos, considerar custos e impostos e usar de preferência aportes e dividendos para fazer os ajustes. No fim das contas, o rebalanceamento não é uma técnica reservada apenas para gênios das finanças ou investidores profissionais de Wall Street. Qualquer pessoa pode aplicar essa estratégia, desde que tenha clareza sobre os investimentos que está escolhendo. Entenda bem o que está por trás dos movimentos de preço. Quando um ativo cai, não basta apenas enxergar a queda como uma oportunidade de compra. É fundamental analisar o motivo, verificar se aquela empresa, fundo ou título continua sólido e com qualidade para o longo prazo. Da mesma forma, quando um ativo sobe muito, não é sobre vender por euforia, mas sim sobre reequilibrar para manter a estratégia em linha com seus objetivos e o perfil de risco. O segredo está em não agir por impulso, não se deixar levar apenas pelo sobe e desce das cotações, e sim em manter a disciplina e consistência. Agora me conta aqui nos comentários se você já usa essa estratégia. Nos conte também se tem alguma dica para acrescentar e deixe o like se o conteúdo agregou algo em sua vida.